Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre performance pessoal. E para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial, que é o Silvio Júnior. Boa tarde! Esse episódio vai ser especial mesmo. A gente vai contar o segredo, né? O segredo do sucesso empresarial que ninguém fala. É isso aí. O impacto do autoconhecimento na vida do empresário moderno. Então vamos começar, Silvio Júnior. Eu queria ouvir de ti, porque tu é um cara que foi meu professor em formações de desenvolvimento pessoal, né? E eu queria saber de ti como é que foi lá o início da tua jornada para poder ensinar, o início dessa jornada como professor e também nessa questão do autoconhecimento. Como é que surgiu o autoconhecimento na tua vida? Eu lembro muito quando eu estava iniciando e eu tinha muitas dúvidas. E essas dúvidas, né? A gente fala muito assim, onde há dúvida não há certeza, e onde há certeza não há dúvida. E dentro dessa minha jornada, eu tive uma certeza, que o caminho da alta performance é o autoconhecimento. Só que aí eu não sabia por onde começar. Não entendia sobre isso, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, é um tema paradoxal, né? Muitas vezes, quando a gente traz isso para o meio corporativo, é, é até meio. Não é aceito por algumas pessoas, porque acham que tem a ver com algo holístico, com algo mais espiritual, e se tivesse, tá tudo bem, mas vai muito além disso, né? Então eu acredito que o autoconhecimento foi a oportunidade que eu tive de virar a chave. Foi quando eu fui convidado a olhar para dentro de mim. Então, primeiro eu quero dar um conceito. O que que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a capacidade que você tem de olhar para dentro de você, de de encarar você nos olhos e aceitar quem você é na essência. E talvez esse é o maior desafio do autoconhecimento. Então, lá atrás, quando eu fui provocado, né, a assumir a autorresponsabilidade, foi quando eu entendi assim, quem é responsável pelos meus resultados? Por que que eu consigo ou não consigo fazer as coisas? E aí eu entendi que dependia mais de mim do que do outro. E o autoconhecimento me deu uma grande oportunidade, que foi a oportunidade de entender que o resultado de uma empresa, de qualquer negócio, é a soma do resultado de pessoas. E aí comecei a me perguntar, mas se é o resultado de pessoas, o que que precisa acontecer? Né? Se o resultado de um negócio é a soma da alta performance das pessoas, mas como fazer as pessoas performarem mais? E ao invés de eu ir para o outro, eu fui em mim mesmo. E foi aí que eu virei a chave e comecei a estudar a mente humana, entender o que que limitava as pessoas de ter resultado. Só que quando eu fui olhar para o outro, eu percebi que existia um desafio no meio do caminho. Que antes de olhar para o outro, eu teria que olhar para mim mesmo. Então, para você que está aqui assistindo, que é empresário e tem preconceito com autoconhecimento, mas vive querendo melhorar sua performance, melhorar os seus resultados, eu tenho um segredo para te contar. O segredo da alta performance é o autoconhecimento. Então, quando eu tive essa virada de chave, foi uma provocação, o que eu tive de um dos meus mentores, que foi quando eu cheguei da primeira consultoria que eu contratei, e eu queria aprender a delegar. Eu queria aprender a delegar. E eu não entendi o porquê que eu não delegava. Que era, né, o que eu tinha aprendido lá dentro da minha família, da minha história, de assumir o controle de tudo. Então eu queria estar no controle da situação. E esse controle da situação não me permitia avançar no meu negócio, porque eu achava que era só eu que sabia fazer as coisas do jeito que eu achava que seria, e que esse era o melhor jeito. E aí, para minha surpresa, eu descobri que o segredo não era eu saber fazer tudo. O segredo era eu permitir que outras pessoas fizessem. E para isso eu tive que dar um mergulho para dentro de mim. Foram anos, foram mais de R$ 300.000 investidos em treinamentos. Tu sabe, porque tu passou por essa jornada também. E isso é um vício. Porque quando tu descobre onde alguma coisa que te dá prazer
isso se torna um vício, e esse é um vício positivo que nós temos, né? Então eu acredito que o grande segredo hoje da alta performance, do sucesso empresarial, é a busca constante por o entendimento de quem nós somos, até onde nós podemos ir e o que eu realmente estou fazendo aqui. E o autoconhecimento eu acho que te provoca para isso. Quando eu descobri isso, quando eu descobri os meus dons, talentos e habilidades, descobri que Deus tinha me dado um dom e talento de comunicar, de ensinar, de ser professor, eu entendi que, além do dom e talento, eu precisava desenvolver técnicas, desenvolver habilidades. Então, respondendo a tua pergunta, como foi essa jornada? Foi uma jornada que eu aprendi que antes de ensinar o outro, eu precisava ensinar a mim mesmo. E antes de ensinar sobre comportamento, eu tinha que ter um entendimento sobre a mente humana. Então, hoje, dentro da nossa metodologia, né, dentro do que a gente trabalha do poder da gestão moderna, a gente traz tudo isso, mas com uma humildade de saber o caminho que a gente trilhou, mas também com uma crença inabalável que esse é o caminho e que é um caminho e não existe outro caminho a não ser o caminho do autoconhecimento. Então, eu sou muito grato por alguém lá atrás ter me provocado a isso e hoje a gente faz isso. Então, por que que eu faço o que eu faço? De onde que veio essa minha jornada? Porque eu entendi que o grande segredo do sucesso é ajudar outras pessoas a terem sucesso. Só que para ajudar outras pessoas a terem sucesso, eu precisava ter a congruência. É que eu gosto muito de falar dos 3 Cs, né? Para ter qualquer resultado na vida, eu preciso ter consciência, congruência e consistência. O que que é consciência? Saber para aonde eu tô e aonde eu quero chegar. Hum. O que que é congruência? É estar tudo alinhado com os meus valores, princípios e com os meus objetivos. A minha rotina, o que eu faço, está alinhado com aquilo que eu quero? E constância, que é a capacidade que eu tenho, após entender isso, de continuar e não ter dúvida se vai dar certo, mas entender que quando eu estou no caminho certo, eu tenho que continuar até dar certo. Então, essa foi a minha jornada de autoconhecimento, essa foi as provocações que eu tive no início da minha vida, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente ama ensinar não, porque ninguém ensina ninguém, né? Aprender é uma decisão. A gente não está aqui para ensinar ninguém, a gente está aqui para compartilhar. Então, desejo que você desfrute desse episódio, que a gente vai trocar várias ideias aqui que talvez vai provocar você de dar um mergulho para dentro de você. Muito bom, Silvio. E o autoconhecimento é realmente isso, é dar um mergulho para dentro, né? Então eu tenho que olhar para dentro de mim. E tu foi falando e foi passando uma história na minha cabeça aqui da minha jornada e do meu processo de autoconhecimento. Então, isso aconteceu, eu trabalho com vendas já desde 1997. Então, teve o meu pai me auxiliou lá no primeiro ano em 1997, a gente abriu uma empresa no meu nome, de representação comercial, eu viajei um ano com ele, então ele me ensinou tudo sobre vendas, me ensinou como oferecer o produto, me ensinou sobre a região, me ensinou as distâncias, onde era cada lugar, onde eu poderia, aqui é o lugar que dá para almoçar, aqui é um lugar bom para abastecer, aqui o cliente normalmente ele começa comprando isso, depois a gente faz aquilo. Então ele me passou uma visão de mundo assim que eu não tinha lá em 1997. E com aquela visão de mundo, eu comecei a vender sozinho a partir de janeiro de 98. Então fiquei um ano com ele, tive meu primeiro grande mentor ali, que foi meu pai, que desde criança eu convivi muito com ele e tive essa mentoria, né, do meu pai. Então, eu vivia muito o que ele tinha me ensinado. E com o que ele me ensinou, eu passei os próximos 20 anos da minha vida aí, praticamente, trabalhando com vendas, fazendo o que ele tinha me ensinado. Então, eu saía de manhã, vendia, trabalhava e tal, era bem remunerado por isso, tinha sucesso nas vendas, só que era eu comigo mesmo, porque vendas a gente é muito solitário, a gente está na estrada e tu passa o dia inteiro tu contigo, fala com o cliente e tal, mas eu com os meus pensamentos, vivendo a minha realidade, executando aquilo que eu tinha que fazer dentro das minhas responsabilidades como vendedor e como empresário ali, tendo um escritório de representação, eu tinha os meus compromissos, então não tinha muito tempo para pensar em outras coisas. E quando chegou em 2018, lá se passaram 20 anos, e em 2018 eu fui convidado a participar de um evento, onde nesse evento, era um evento de 3 dias,
em que eu ganhei um convite do Gustavo, do meu irmão, e ele disse: "Ó, vai lá nesse dia aqui que vai ser legal, vai ser bom". E eu não sabia nem o que que era, não tinha nem ideia. Eu sei que eu estava com meus compromissos ali, no dia anterior eu vendi e tal, fiz as minhas visitas, resolvi o que tinha que resolver. "Ah, qual é o compromisso de amanhã?". "Amanhã eu tenho que estar tal horário em tal lugar". Tá, botei no GPS lá, acho que naquela época nem tinha GPS. Fui no endereço lá, cheguei lá no endereço, Pegou tinha a lista telefônica. é, mas tu brinca, mas na época que eu era representante, que comecei a atender Porto Alegre em 2000, eu tinha um mapa de Porto Alegre. E a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, que eu abri aquele mapa, que eu identifiquei lá, que eu achei o nome da rua lá, e ele disse: "Ah, é aqui, tinha que achar no mapa, né? Esse é o local onde eu tenho que ir". Eu disse: "Tá, não, tudo bem, onde eu tenho que ir eu entendi, agora onde é que eu tô é que eu tenho que me achar aqui, né". Então eu tinha que saber onde eu estava e aonde eu tinha que ir para ver quais as ruas que eu tinha, qual o caminho que eu tinha que seguir para chegar lá na rua. Já é uma Então metáfora boa, né? então naquela época eu tinha um mapa, né, pra gente Tu pra tinha um poder fazer ponto isso. A e um ponto B. Isso, eu tinha o ponto B que era onde eu tinha que chegar, o ponto A que é onde eu estava, na realidade eu não sabia, né, então eu tinha que identificar onde eu estava. E naquele primeiro evento de 3 dias, foi ali que começou a despertar o processo de autoconhecimento, em que eu comecei a escutar, muitas coisas e eu disse: "Pá, mas isso tudo aí faz sentido, mas por que que eu não vivi ou que eu não vi isso antes? Como que eu onde é que eu estava que eu não estava vendo essa isso tudo que está acontecendo, esse movimento todo, e essas provocações para que eu pudesse olhar para dentro. E eu comecei a olhar para minha história e ver quais os pontos em que eu precisava ressignificar, dar um novo significado. Comecei a olhar quais eram os meus pontos positivos, comecei a olhar o que eu precisava evoluir, onde eu precisava melhorar. Então esse foi o início do meu processo de evolução. E a partir dali eu disse: "Pá, mas terminou o evento no terceiro dia", e eu disse assim: "Mas eu não posso, agora que eu vi tudo isso, eu não tenho como desver, né, eu não tenho como voltar atrás, agora eu vi. Então eu preciso seguir adiante, dar um próximo passo". E daí, a partir dali, eu comprei um outro curso, né, uma formação, e fiz 7 dias naquela formação, né. Até o primeiro foram 4 e mais 4. 4. 4 e depois mais o daqui 30 dias depois mais 4. A turma se reuniu de novo e fez para concluir todo o treinamento. E eu vivi aqueles, 8 dias ali, que foi o final de novembro, depois final de ali meio de dezembro, em que ali aconteceu muitas coisas durante aquele evento, e eu pude olhar para dentro de mim. Inclusive, um dos fatores, assim, que foi decisivo, até para que a gente tivesse a empresa, o Poder de Gestão Moderna hoje, e para que eu tivesse a Dank Representações, que é o nosso escritório de representação, que antes eu trabalhava sozinho, e até aquele momento ali, eu fazia tudo sozinho, eu era só eu comigo mesmo, então eu tinha que vender, eu tinha que fazer a parte do escritório, eu tinha que resolver os problemas, tinha que responder e-mail, eu tinha que fazer tudo. Por quê? Porque eu achava que as pessoas, ninguém ia fazer o que eu fazia da forma que eu fazia. Ninguém ia fazer tão bem quanto eu fazia. E eu achava que a maneira que eu trabalhava era a maneira que ninguém ia fazer igual. Então, como é que eu vou colocar uma pessoa para entregar menos ou não conseguir entregar aquilo que eu entrego? E durante aquele treinamento, eu fiz o perfil comportamental, e lá no meio do perfil comportamental, eram 3 páginas de devolutiva lá, e o professor veio, chegou na minha frente lá, e ele só leu uma frase, e eu só lembro dessa frase, e essa frase foi o Foi o suficiente. suficiente. E lá ele dizia assim: "Ó, tu tens característica professoral". Foi só isso que eu me lembro daquele perfil. E isso aí mudou tudo por quê? Porque se eu posso ensinar aquilo que eu sei, eu posso replicar o meu conhecimento, eu posso colocar pessoas para fazer parte do que eu faço e me liberar para fazer outras coisas, ou aquilo que eu sou melhor, ou aquilo que me dá mais rentável, né. Então, com essa visão, que parece que tirou uma venda dos meus olhos, eu disse: "Pô, como é que eu não estava vendo isso antes, né?". Eu contratei uma secretária, que é a minha cunhada, a Vanessa, e de dezembro de 2018, eu fiz o convite, em janeiro, dia 2 de janeiro de 2019, ela estava trabalhando comigo. E começou ali, eu passei toda a parte administrativa para ela. Naquela época eu não sabia tanto delegar, né, então eu praticamente delarguei para ela e disse: "Olha, se tu precisar de ajuda, tu me chama, tu me liga aqui que eu vou te ajudar". Então naquele momento foi assim, e foi funcionando, aos trancos e barrancos, a coisa foi andando e tal. No início ela não sabia muito bem o que fazer, para onde
recorrer, então eu fui dando passo a passo, a gente foi se organizando, e passado uns 5, 6 meses, o Gustavo, eu disse para ele: "Ó, Gustavo, lá está funcionando a parte da secretária lá, o administrativo meu está funcionando com uma pessoa terceirizada. Quer trazer a tua parte também, que as fábricas eram basicamente as mesmas, só que em regiões diferentes. Quer trazer o teu administrativo também para ela cuidar e te liberar mais para tu vender, dedicar mais tempo para as vendas?" Ele disse: "Não, vamos tentar." E deu certo, deu certo. Tanto que poucos meses depois a gente já conseguiu um vendedor, um preposto, para que pudesse fazer uma região. A gente pegou outras empresas, outras representadas, foi ampliando a nossa carteira de representadas, de empresas que nós tínhamos para atender a região, aumentamos o número de clientes e cada vez que chegava um representante, um preposto novo, a gente saía com ele, ensinava: "Olha, assim como meu pai fez lá no início, que foi o meu mentor, eu estava replicando aquele conhecimento que eu tinha com o meu preposto." Eu disse: "Ó, vamos por aqui, tu vai fazer essa região, as cidades são assim, o deslocamento leva tanto tempo daqui até aqui, para que tu possa te organizar, tem que aproveitar ao máximo o dia, acorda cedo, chega cedo no cliente, quando chegar lá, chega preparado, sabendo o que tu vai oferecer, né? Começa oferecendo isso, depois tu oferece aquilo. Sempre que o cliente, tu não pergunta se ele quer ou não, tu pergunta se ele gostou da cor tal ou tal, se ele quer o tamanho tal ou tal. Então ele já vai fazendo escolhas, tu já vai anotando, né? Ah, mas eu ainda não fiz o pedido, não, mas só vou anotar para a gente já ir, para mim entendendo qual é o teu perfil, o que tu gostaria de receber. E no final o pedido vai estar pronto ali, fica mais fácil da coisa se encaminhar. E então eu fui ensinando tudo aquilo ali que eu tinha aprendido e fomos replicando esse conhecimento. Hoje a gente tem a Dank Representações, que nós temos o estado do Rio Grande do Sul que a gente atende. Hoje são 10 pessoas envolvidas nesse processo de vendas, faturamos mais de 25 milhões aí por ano, nos últimos anos. Então é um negócio que deu certo. Mas por que a gente chegou nesse movimento e que temos um negócio que funciona dessa forma hoje? Porque lá atrás eu escutei uma frase em que, num treinamento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu pude me conhecer melhor e ver que aquela característica que de repente nem era tão verdade, que eu poderia ser professor, eu acreditei. E foi uma crença que eu fortaleci. E que se eu posso ensinar pessoas a replicar o que eu faço, eu consigo ter mais braços e fazer o que realmente importa, o que realmente interessa, o que realmente é importante para a minha evolução, para a evolução dos negócios e para que a gente possa ter mais sucesso nas empresas que a gente tem. Sabe o que que é engraçado, Gutierrez? É que os sintomas são os mesmos, né? Os sintomas são os mesmos e o diagnóstico é muito parecido, né? Porque eu acredito muito que falou uma coisa que eu acho que é importante. Uhum, Ah, por que que eu não tinha visto isso antes? uhum, Por que que eu não tinha percebido isso antes? Hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, eu consigo hoje ter a clareza disso, né? Que a gente passa pelas coisas no momento que as coisas acontecem do jeito que elas precisam acontecer e no tempo que elas precisam acontecer. Então, às vezes, a metáfora da lanterna que eu gosto muito de usar, né? A gente tá com uma lanterna na mão, a lanterna ela tem um feixe de luz, então tu consegue só enxergar até onde aquele feixe de luz alcança, uhum, né? Como é que tu aumenta esse feixe de luz? Talvez alguns vão pensar, comprando uma lanterna maior, mas tô falando da mesma lanterna. uhum, Mas a única maneira de você aumentar e continuar enxergando é caminhando. Então, uhum. se tu tá com uma lanterna na mão e tu caminha, tu ilumina outras coisas. Então, tem fases na vida que a gente não tá pronto para enxergar certas coisas, porque se aquilo se propor para nós, a gente não tá pronto para lidar. Isso acontece e aconteceu na nossa vida também. E eu acredito que o autoconhecimento, no momento que chegou nas nossas vidas, que tem a ver muito com os nossos negócios, né? Pelo fato da gente ser empreendedor, pelo fato da gente começar tudo na força, na coragem, e isso fez com que a gente tivesse um resultado muito grande, mas muita gente não consegue sustentar esse resultado hoje porque não vira essa chave. Né? Não vira essa chave. Tu teve uma grande oportunidade de ter teu pai como um grande mentor. E quando tu começou, tu entendeu que as mesmas coisas que ele te passou, tu replicou. Mas tu precisou viver um movimento interno para uma ferramenta te trazer uma frase que dizendo, ó, cara, tu tem um perfil mais professoral. Então, eu vejo que hoje o grande desafio do empresário é ele ter a crença de que isso pode mudar o jogo dele. Então, se eu pudesse, né, dar uma visão para os empresários modernos, faça um teste. Pegue o seu time e faça durante um mês.
um movimento semanal de fazer algum movimento de autoconhecimento. Ao invés de falar de negócio, falar de resultado, falar de performance, fala sobre a pessoa. Permite que a pessoa olhe para dentro dela, dentro do teu negócio. E eu coloco a minha mão no fogo. Se tu fizer isso uma vez por semana, durante uma semana, ou talvez pode contratar gente que a gente vai lá e faz isso dentro do teu negócio também, né? Que o teu resultado não vai mudar. Isso é surpreendente, porque hoje eu sei que o segredo não é eu ensinar técnica. O segredo é eu ajudar a pessoa a olhar para dentro dela. Toda vez que a pessoa olha para dentro dela, toma consciência de algo assim como tu tomou, no outro dia ela chega diferente. Ah, mas o que que aconteceu? Às vezes isso é inexplicável. É um movimento que acontece de dentro para fora. Então, o autoconhecimento, ele abre as portas da consciência. E essa porta ela só abre por dentro. Só que daí tem um motivo pelo qual as pessoas fogem disso. Porque tomar consciência dói. E aqui eu vou compartilhar uma dor minha, mas eu quero saber da tua também. Uma dor minha que eu tive do autoconhecimento foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim e reconhecer características em mim que talvez eu não gostava de enxergar. Foi aí que a gente percebe, né, entende a questão que existe, tem uma parte da gente que é amor, que é carinho, que é generosidade, que faz a coisa acontecer. Mas tem uma outra parte de nós que, né, nossa sombra, né, de algumas teorias chamam assim, que é a nossa pior parte, é a nossa parte arrogante, é a nossa parte procrastinadora, é aquela parte que é impulsiva e que às vezes fala até o que não queria falar, aquela parte que magoa as pessoas. Mas quando a gente entende que tem essas duas partes, e talvez o meu maior desafio era dar a mão, era reconhecer isso, era ter a humildade de reconhecer que existia uma sombra, que existia um lado ruim e que a gente não quer olhar. Então eu vejo que o autoconhecimento, para mim, o grande desafio foi esse. Foi olhar para aquilo que eu não era bom, foi olhar para aquilo que eu feria as pessoas, era olhar para aquilo que eu não queria olhar. Então eu vejo que a gente foge daquilo que a gente não gosta de ver. Porém, quando a gente olha para aquilo, a gente descobre uma coisa: que existe um potencial na nossa sombra, que existe um motivo pelo qual a gente é daquele jeito. E quando a gente descobre isso, a gente olha para essa parte e a gente faz as pazes com essa parte. E para mim isso esse foi o grande desafio que eu tive dentro do autoconhecimento. Foi olhar para essa parte que não era tão boa, que não era querida, que não era legal, que machucava as outras pessoas, mas que estava ali. E aí eu descobri dentro desse desafio que nas nossas maiores dores estão as nossas maiores fortalezas. E aí foi esse desafio que me provocou a entender, cara, se eu consigo, né, enxergar isso, e se isso está ali à minha disposição, como que eu posso transformar isso numa força e num poder? E foi aí que eu entendi, né, que existe um poder no intercâmbio da vulnerabilidade, que nas nossas maiores dores estão as nossas maiores fortalezas. E às vezes a gente quer esconder isso. Então, para mim, esse foi o grande desafio do autoconhecimento. Foi ter que encarar aquilo que eu sabia que não era bom, encarar a minha sombra. Isso foi dolorido. Tanto que levou um tempo até essa chave virar. Mas eu quero saber qual foi o teu maior desafio dentro desse processo de alta performance, porque eu acompanhei o teu processo e eu vi uma mudança muito grande nisso, né? Só que a gente não compartilha, às vezes, o desafio que teve até chegar. Aqui a gente fala das coisas bonitas, do resultado que a gente teve. Graças a Deus a gente tem um bom resultado. Mas eu fico curioso para saber qual foi o teu maior desafio para virar essa chave do autoconhecimento. O que que tu te deparou que foi mais dolorido e que talvez, né, te colocou em dúvida até se esse era o caminho ou não, mas eu tô curioso para saber. A gente nunca teve essa conversa. É verdade. Enquanto tu foi falando ali, eu queria até fazer uma reflexão com quem está em casa lá, porque para mim foi assim, eu comecei a identificar no outro, muitas vezes o comportamento do outro que me incomodava. Então, fulano lá faz isso, pá, mas isso aqui me incomoda. Isso aqui eu não aturo, isso aqui me tira do sério. E quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu comecei a identificar que aquilo que me incomoda no outro não é do outro, é meu. Então, tu falou das sombras, tu falou das minhas dificuldades comigo mesmo. Então, tudo aquilo que você que está em casa aí, que vê no outro e que você diz, pá, mas eu não aturo aquela pessoa lá porque ela é assim, 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 assim. Tudo que essa pessoa, você diz que essa pessoa é, na realidade, ela é apenas um reflexo. É um reflexo
de você. Então, a gente tem que olhar para o outro para que essas dificuldades que eu tenho em encarar esse desafio, que é ver tudo que ela está fazendo e que, de repente, aquilo tudo sou eu refletido naquela pessoa, esse eu acho que é a parte mais dolorosa desse processo de autoconhecimento, porque a gente começa a olhar, não, mas eu não sou assim. Eu não sou dessa forma, eu não penso assim. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado em conviver comigo mesmo que eu não percebo mais as minhas sombras, os meus problemas e as minhas dificuldades. Então, quando a gente começa a se olhar e perceber que algo me incomoda, eu tenho que começar a olhar qual a causa disso, qual a razão desse incômodo, onde isso surgiu, onde isso nasceu, A origem, a né? origem. Então, quando eu acho a origem, eu posso dar um novo significado. E eu posso ressignificar isso me fortalecendo, né? E tu falou muito das sombras, e as nossas sombras, e todos nós temos sombras. E pode ter alguém em casa que está dizendo, não, mas eu não tenho sombra, eu sou só o lado bom, eu sou só luz, né? É, eu também achava. E todos nós sempre achamos que éramos. E quando a gente identifica que nós somos como uma moeda, nós temos dois lados. Então, nós temos luz e nós temos sombra. E nós temos a parte boa e a parte não tão boa. E a parte ruim, às vezes, a gente quer esconder, né? E a gente não quer que ninguém saiba, muitas vezes, daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente pensa. Então, quando a gente começa a ter consciência de que aquilo é uma sombra, de que aquilo não é algo bom, não é algo que me acrescenta ou não é algo que me permite evoluir, eu tenho que olhar para aquilo como parte integrante do meu ser e acolher isso. Não, isso também faz parte de mim, eu também sou assim. E a partir do momento que eu vou acolher esse sentimento de que tudo isso que eu olhava e repelia e dizia: "Não, isso eu não gosto, mas sou eu, né, sou eu que estou aqui". E eu preciso acolher para que eu possa, de forma integral, tendo luz e sombra, dar o próximo passo, né, que é ressignificar, olhar com outros olhos, com uma nova lente, dando um novo significado. E a partir dali eu possa me fortalecer, como é o caso que tu mesmo disseste, que a minha, digamos, do veneno se tira o Sim, antídoto, sim. né. Então é dali do problema que eu vou me fortalecer a partir dali. Então tudo aquilo que de repente no primeiro momento era uma vergonha, era algo que eu queria esconder, quando eu trago isso à tona, e quando eu digo assim: "Olha, porra, nós tivemos um problema numa empresa, há lá em 2012, que aquele problema que aconteceu, um problema financeiro que a gente teve que fechar a empresa, que a empresa quebrou, a empresa ficou devendo, aquilo ali era uma grande sombra que eu tinha. Eu passei anos tentando esconder aquilo. E a partir do momento que eu fui para o autoconhecimento e que eu olhei, que eu disse assim: "Não, mas", e eu a todo momento eu negava, eu disse: "Não, mas a empresa quebrou, mas não fui eu que quebrei". Aqui, ó, e tinham outros sócios, né, não A fui eu culpa que era do a outro, culpa é do nessa. outro, não é minha, não fui eu, né. E quando eu olho que eu consegui reconhecer que por ação ou omissão, eu fiz parte daquilo, eu consegui falar mais do assunto, eu consegui resolver o problema, que hoje já foi resolvido, levou anos para que isso se resolvesse, e provavelmente o tempo que levou foi o tempo da minha cura interna de assimilar que isso aconteceu e que fazia parte da minha história. Então, quando a gente nega e diz que não faz parte, eu não consigo resolver. Eu só consigo resolver quando eu trago isso para dentro do meu ser, que isso é meu e faz parte de mim, faz parte da minha história. Daí eu consigo olhar para isso com outros olhos. Então, nesse movimento de cura, vamos dizer assim, eu evoluí, eu cresci. E só com autoconhecimento a gente consegue fazer isso. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Se eu não olhar para dentro e ver o que que me incomoda, eu não vou conseguir evoluir e dar o próximo passo. Porque o empresário, ele não tem um conjunto de crenças que ele vai utilizar na pessoa física e um outro conjunto de crenças que ele vai utilizar na pessoa jurídica. O conjunto de crenças é o mesmo. Então, se eu tenho crenças que vão me limitar, que eu vou dizer assim: "Não, mas só um pouquinho, eu quebrei, eu tinha funcionários e agora eu vou ter um negócio só eu e eu". Por quê? Porque eu não posso ter funcionários, porque se eu tiver funcionários eu vou ter despesa e eu posso quebrar de novo.
Então, se eu não entender tudo que aconteceu, se eu não der um novo significado, eu não jamais vou ter uma outra empresa. Então, esse conjunto de crenças é que eu quero que o empresário, que quem está em casa, possa identificar o que está limitando ele de crescer. E às vezes não é o crescimento assim, eu não consigo empreender, porque eu tenho uma crença em relação a que eu sempre fui funcionário e o meu pai quebrou uma vez e ele disse: olha, meu filho, nunca mais tem empresa porque tu vai quebrar. Então, isso pode ser uma crença que pode estar impedindo pessoas de prosperar e de empreender. Vão ter empresários que têm crenças que não podem ter funcionários, que tem que trabalhar sozinho. Tem outros empresários que vão ter crenças que tem que ter um número X de funcionários, porque se ele tiver mais, vai ser a folha, ele não vai conseguir pagar a folha salarial, e isso impede ele de crescer. Então, cada um tem as suas crenças e tem os seus motivos para ter esse conjunto de crenças. E somente através do autoconhecimento, olhando para essa crença e ressignificando isso, é que ele vai poder dar o próximo passo. Então, não sei se eu respondi a tua Não, pergunta. foi muito mais profundo, na verdade, né, do que a pergunta, porque o desafio, tu colocou vários desafios aí que tu teve e eu achei muito interessante, porque tu foi mais profundo, né, o Gutierrez ele tá no ele já tá lá no ele porque a gente Levou a acredita sério. porque a gente acredita que na verdade, assim, quando a gente se autoconhece, entende esse caminho, a gente quer o quê? A gente quer que o outro entenda aquilo que a gente entendeu. Tanto que no início, quando a gente começa nesse processo, a gente fica Aí, meio chato, não chato fica? pra Ah, a caralho. gente quer todo mundo faça, vai lá e faz esse curso, a gente quer trazer todo mundo para dentro do negócio. A intenção é positiva, mas a gente fica até meio chato porque as pessoas não entendem, que é aquela história, né? Ninguém, a gente estava pronto, era o nosso momento. Então, Sim. não adianta tu querer empurrar no outro e acelerar o processo do outro. Aí eu anotei algumas coisas aqui do que tu falou, Aham. e até vou trazer alguns exemplos práticos, e vamos dizer pra galera, tá, como que essa que formou tanto negativo quanto positivo, e como resolver isso aí. Sim. Vamos dar até o final, a gente vai contar pra eles como resolve isso aí dentro de ti. É um processo profundo, mas se tu entender, talvez já vai te provocar a buscar. Eu quero deixar um recado aqui que é, talvez vai ser dolorido ouvir isso aí que eu vou falar agora, tá? Que eu vou pegar o que tu falou lá no início. Nós só conseguimos ver no outro aquilo que está em nós, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então pode parecer simples o que eu estou falando, mas isso tem um nível de profundidade gigantesco dentro daquilo que o Gutierrez falou agora. Porque quando a gente olha para o outro e ainda não consegue perceber certas coisas, é porque aquilo ali não faz parte do nosso modelo de mundo. Mas quando a gente olha para o outro e aquilo nos incomoda, isso tem alguma coisa dentro de mim. Então toda vez que algo te incomodar, é porque aquilo vive dentro de você. E aí tu falou um ponto que eu acredito que ele é essencial para o autoconhecimento. A gente tem que acolher essas coisas. E às vezes a gente se afasta às vezes a vida te dá oportunidades, né? Às vezes a gente monta negócio, a gente fala muito isso nas constelações. Aí a gente monta uma empresa para resolver um problema familiar. Então, muitas empresas familiares, a gente vive isso, que a gente tem uma empresa familiar hoje, né? Não deixa de ser uma empresa familiar, os nossos negócios todos são familiares. E a gente percebeu que muitos problemas que a gente teve na vida, a gente trouxe para dentro dos negócios e talvez foi mais fácil resolver dentro do negócio do que na vida pessoal. Só que tem um porém, a gente descobre que, falou ali, vida profissional, vida pessoal, não tem como separar. É a mesma pessoa. Só que são cenários e situações diferentes que geram as mesmas emoções. Então, como que forma isso na nossa cabeça? Pra galera entender, como é que forma isso? Uma experiência positiva ou uma experiência negativa forma uma crença. Por que essa crença é formada dentro da nossa cabeça? Porque a gente acredita que aquele é o caminho, aquela é a forma certa de fazer aquilo naquele momento, porque aquele é os recursos que a gente tem. Só que às vezes aquilo não traz uma emoção positiva. Então, às vezes é uma crença negativa, e o que essa crença negativa traz? Uma emoção negativa. E aqui ninguém, a gente é ser humano. Se tu bota a mão, como é que uma criança sabe que o fogo queima? Porque ela bota a mão no fogo. Enquanto ela não botar a mão no fogo, ela não vai saber que o fogo queima. Então, enquanto ela não botar a mão e não sentir aquela dor, ela não vai botar a mão. Depois que ela bota a mão, desculpa, e ela vê que queima, toda vez que ela olhar um fogo, ela não vai mais colocar a mão ali. E assim funciona com nós, seres humanos. Mas como que muda isso? Como que muda isso? Se uma experiência gera uma crença negativa, vamos na prática. Montei um negócio e quebrei. Empreender não é para mim. Ah, não, agora eu não posso ter funcionário porque um funcionário te botou na justiça. Ah, não, não vou ter mais funcionário porque um funcionário me botou na justiça.
Aí aquilo gerou uma experiência, gerou uma emoção negativa, e aí o que que tu quer? Tu não quer mais fazer aquilo, porque quando aquilo acontecer, tu já sabe a emoção que vai gerar. Então a gente se afasta daquilo que é negativo, assim como a gente se afasta do fogo. Mas tive um relacionamento, esse é clássico, né? Namorei lá, tomou, né? Não vou. Mas enfim, não teve uma experiência tão positiva, vamos dizer assim. Sofreu aquela choradeira, né? Ai, acabou, meu Deus, vou morrer, nunca, não vou amar mais ninguém, aquela coisa toda. A gente diz o quê? Não vou mais namorar. Nunca mais é o caso, não namoro nunca mais. Mas o sonho da pessoa é ter uma família. Aí tu abre mão de ter uma família porque tu teve uma experiência negativa. Só que aquela experiência negativa foi aquela experiência. Não quer dizer que as próximas serão iguais. Só que tem muita gente que evita relacionamentos, que não formam uma família, ou não se envolve em relacionamentos porque teve uma experiência negativa. Tá, mas como é que a gente resolve isso? Primeira coisa é você entender o seguinte, que o seu passado não define o seu futuro. Então aquilo que aconteceu, o nome já diz, passado, já passou. E se passou, quer dizer que você superou. Se está resolvido internamente, isso a gente só vai descobrir na prática. Como que você descobre? Se permita viver novas experiências. Então, se você ama empreender e não está empreendendo hoje porque você teve uma experiência negativa, eu te provoco aqui, te convido. Vai de novo. Arrisca ter uma nova experiência. Se você quer ter um relacionamento, está com medo de te envolver e não quer te envolver porque você tem medo de ter uma experiência negativa e não quer sentir aquilo de novo, se permita viver aquilo de novo. A única maneira de você mudar o que está dentro de você é você vivendo uma nova experiência e criando um novo significado. Esse significado ele tem a ver com sentimento, ele tem a ver com emoção. Então, se permita viver uma nova experiência, que essa nova experiência naturalmente vai te proporcionar novas emoções. E eu vi que o que tu falou foi muito forte, porque as experiências que nós tivemos na vida, né, de relacionamentos, negócios, não era pra gente estar aqui. Talvez a gente fosse no caminho que a maioria vai, que é o quê? Quando eu tenho um problema, não acolho ele, eu Travou. desisto da vida. Hum. Tem muita gente. Quantas vezes talvez você que está aqui nos assistindo desistiu de um sonho, desistiu de alguma coisa por uma experiência negativa? Então olha para sua história, honre e respeite a sua história. Esse é o grande segredo do autoconhecimento. Porque todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. E tem uma última coisa aqui que tu falou que eu anotei aqui, que é o seguinte: às vezes o nosso problema, todo problema, todo problema que nós criamos nesse nível de consciência não será resolvido no mesmo nível de consciência. Então vou pegar só um exemplo que tu deu. Tu teve um problema financeiro. Da onde que vem esse problema financeiro? O problema é de dinheiro? Não, não era problema de dinheiro. Foi problema de comportamento. Então, tu falou muito bem, eu tenho que olhar a origem. Quais foram os comportamentos que geraram isso? Então, se eu quero evitar, eu tenho que evitar repetir certos comportamentos. E a gente faz três coisas com as coisas que a gente aprende na vida. Com os nossos pais, com as nossas experiências. Ou a gente repete, faz igual e sem perceber a gente está repetindo os padrões de comportamento. Ou a gente repele aquilo. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso na vida. E isso te impede de viver novas experiências. Ou você transcende. Qual o maior nível, o grau mais alto de autoconhecimento? Quando eu consigo olhar para minha história, olhar para tudo que aconteceu, ver aquilo, o que foi bom e ruim, e é como se você pudesse abraçar aquilo e dizer: eu honro e respeito a minha história. Tudo que aconteceu até aqui era o que eu precisava para ser a pessoa que eu estou aqui, que eu sou aqui hoje. Mas para me tornar essa nova pessoa, eu preciso transcender, que nada mais é do que superar, reconhecendo os aprendizados que teve naquilo, olhar para frente. E olhar para frente, tá? Porque tem muita gente que tem problema com a família que acha que tem que carregar a família o resto da vida. Olhar para frente é antes olhar para trás e dizer: eu agradeço tudo que vocês me ajudaram até aqui, mas agora eu preciso seguir em frente. O que que significa? Que para transcender você tem que deixar pessoas para trás. Você tem que deixar histórias para trás. Você tem que deixar ambientes para trás. E é impossível você mudar qualquer coisa na tua vida fora de você se você não mudar dentro de você. Então isso que tu me falou me trouxe assim me trouxe muita coisa na minha cabeça e me passou um filme aqui. E eu, ao conversar com a maioria dos empresários hoje, que querem alta performance, eles têm a dificuldade de acolher o problema e às vezes têm a humildade de reconhecer que
o cenário que ele tá hoje. Quem criou foi ele mesmo. Então minha cabeça que explodiu agora ouvindo tu falar e eu lembrando, assim, se deixar eu vou ficar uma hora aqui falando, porque agora minha cabeça foi por um outro nível de consciência. Mas você que tá nos ouvindo, né, para concluir a minha fala aqui, cara, olha pra tua história, honra e respeita isso, principalmente as coisas que não foram tão boas. Olha lá pra trás e acolhe isso, reconhece isso, porque talvez é isso que tá te impedindo de seguir em frente. Muito bom, Silvio. Também, conforme a gente vai conversando, vai passando filmes na nossa cabeça aqui. E eu queria trazer a questão das histórias, as histórias, contar histórias. E qual a história qual a história estamos contando da nossa história? Baita pergunta essa, hein? Né? Então a gente tem que olhar para trás e ver se a história que a gente está contando é uma história bonita, embora tenha dificuldades que todos nós tivemos ao longo da vida, né? Nem todo mundo teve uma infância perfeita e maravilhosa e a grande maioria não teve essa Verdade. infância, né? Então como é que a gente pode contar essa história de uma forma bonita, né? Então a gente tem que olhar para trás e ver, porque mas eu não tive todo o amor que eu queria dos meus pais. Mas será que os meus pais também, tiveram todo o amor que eles queriam dos pais deles, né? Então isso é uma consequência. A gente dá o que a gente tem, né? Então se os nossos avós entregaram o amor que eles tinham para os nossos pais, os nossos pais entregaram o amor que eles tinham para nós, né? Cabe a nós olhar para isso e agradecer esse amor, né? Porque tem muitas vezes, eh, tem pais que eles não conseguem, entregar a mais porque eles não têm ou eles não receberam o que a gente está esperando que eles nos entreguem. Então, contar essa história de uma forma bonita, agradecendo todo o amor, todo o reconhecimento a esses pais que, ou pai, ou seja, aquela pessoa que ele criou, que lhe trouxe até, que lhe deu toda a formação, porque nós, os seres humanos, a gente não, se a gente nascer e ninguém cuidar, a gente morre. Então a gente precisa de alguém que cuide da gente. Então ter esse reconhecimento para essas pessoas, esse amor que a gente recebeu, e a gente tem que ser grato para os nossos pais, porque eles nos deram o maior bem que a gente poderia receber na nossa vida, que é a vida, né? Então os O nossos dom da pais vida. nos deram o dom da vida. Então se eles não nos der mais nada, nasceu, nos criaram até aquele momento ali em que tu consegue ir sozinho. Mas não foi do jeito que eu queria, mas só por isso tu já agradece, porque senão tu não estaria aqui vivendo essa experiência divina que é a vida, né? Então, agradecer a tudo isso e contar essa história de uma forma bonita, né? Que eu vim lá de tal cidade, Santo Antônio da Patrulha, nasci, fui criado em bons colégios, graças a Deus meus pais, apesar das dificuldades, sempre me deu muitas condições de ter o bom, do bom e do melhor, as melhores escolas, eh, tudo que eles procuraram nos proporcionar. Então, essa criação, às vezes, a gente, em determinados momentos, não tinha tanta presença, porque o meu pai também trabalhava com vendas, então ele sempre viajou muito. Então, a presença do pai não era todos os dias em casa, ele vinha finais de semana, às vezes demorava 15 dias para estar em casa, e isso às vezes a gente sente um pouco quando é criança, mas quando se torna adulto, tu olha, não, mas ele trabalhava para poder me dar condições, tudo aquilo que eu queria, eu tinha. Por quê? Porque ele era a forma dele me dar amor. Então, olhar e contar essa história, olhar, reconhecer esse amor, esse carinho dos pais, tudo que eles fizeram por nós, isso muda a nossa vida hoje, porque daí eu vou olhar para trás com gratidão, com amor, com reconhecimento, né? E saber onde eu estou no dia de hoje, eh, ser a pessoa que eu sou, é fruto de tudo que aconteceu ao longo da minha vida, seja bom ou não tão bom, né. Então tudo que aconteceu me trouxe até aqui. Se alguma coisa lá atrás não tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então a gente tem que agradecer toda essa jornada. Isso a gente só consegue ter essa visão de mundo através do autoconhecimento. Senão eu vou ficar a vida inteira reclamando: "Ah, mas lá atrás meu pai não me deu amor, aquele dia fulano não me cuidou, aquele dia lá o governo era para me dar a creche boa e não me deu, o fulano era para ter dado não sei o quê e não me deu, por isso que eu tô aqui na M hoje", né. Mas não é essa história que eu tenho que contar, eu tenho que contar uma história bonita. E a partir do momento que eu conseguir chegar até aqui com uma bela história, eu tenho que olhar para frente e dizer: "Qual é a história que eu quero construir a partir de agora?". E daí vem a questão da ação e da reação, né. Será que eu estou somente
que o empresário muitas vezes ele diz assim, mas eu não estou melhor, os meus negócios não estão bons porque o governo não me ajuda, porque a taxa de juros está alta, porque o dólar está subindo, e eu coloco toda a responsabilidade no outro. Então Transferência, né, eu de tenho que ter responsabilidade. autorresponsabilidade. Eu não posso ficar só apenas reagindo ao mundo exterior. A vida não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, quando eu tenho esse grau, esse nível de consciência, eu começo a olhar para frente e dizer qual é a história que eu quero construir, quais as ações eu preciso promover, o que eu preciso fazer para poder construir a minha história. Então, essa jornada impossível fazer sozinho. Sim. Eu preciso de uma condução através de um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, tudo isso eu vivi, tu viveu, tu ajudou milhares de pessoas a viver também através das tuas aulas, que tu fez brilhantemente isso por muitos anos, né? Mais de 10 anos construindo tudo isso. E eu sou muito grato também por ter tido o Silvio como meu professor também, em algumas formações ele foi meu professor, e eu pude viver essa jornada através também do olhar do Silvio, através do amor e do carinho que ele tem por ensinar. Então, eu queria publicamente te agradecer aqui, Tamo junto. tamo junto, por essa jornada de autoconhecimento que a gente viveu aí e está vivendo, né? E está proporcionando hoje, através do Gestão Moderna, para que empresários possam olhar para dentro, possam se conhecer um pouco mais, possam viver essa transformação, que a gente faz isso no primeiro dia do evento do Gestão Moderna, é o processo de autoconhecimento, que é a performance pessoal, que é a oportunidade que o empresário tem para olhar para dentro, olhar para si, ver o que ele está fazendo da sua vida, olhar um pouquinho da sua história, perceber onde ele está hoje, olhar para frente para ver o que ele quer do futuro, né? E poder escrever essa história. Então, acho que essa seria a jornada aí. Tu sabe que ouvindo tu falar, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é assim, é como que uma pessoa se realiza, né? Porque todo Uhum, mundo busca realização, uhum, em algum nível, uhum, que é o resultado. Como que uma pessoa se realiza? Aqui, pra mim, ouvindo tu falar agora, né? Falando e lembrando, né? Que às vezes eu me esqueço que a gente fez a formação lá de tudo. Isso é uma realização pra mim, uhum. porque eu vi toda a tua transformação. Ah, Eu vi isso tudo que tu tá falando, eu presenciei e a gente presencia isso hoje na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso carinho, né? E hoje a gente passou um dia lá, a manhã toda pensando com o carinho que a gente olha para o conteúdo e o quanto a gente acredita que aquilo pode transformar as pessoas. uhum, E o nosso desconforto, e a nossa angústia, a nossa vontade de querer levar isso para mais pessoas. Cara, isso para mim é realização. Isso para mim é a evidência do sucesso, é muito mais do que talvez tenha um resultado, porque a gente sabe como ter resultado financeiro, a gente sabe como pegar um negócio, como mostrar. Lá dentro do nosso treinamento, a gente banca o autoconhecimento, porque a gente acredita que todo o resto de método e processo que a gente ensina lá vai travar se a pessoa não se autoconhecer. Nós, vamos dizer assim, a gente é a prova viva que isso funciona. Tanto que isso vibrou tão forte no nosso coração que hoje a gente tem um negócio que quer levar isso para dentro das empresas. Porque a gente acredita que é possível transformar pessoas através dos negócios. uhum, E é muito louco tu pensar isso, porque existe um preconceito dentro do meio corporativo com isso. Por mais que a gente fale, não, isso tá. Não, dentro do nosso meio talvez não, mas quando a gente conversa com os outros empresários, a pessoa ela quer vender mais. Mas ela não entende que ela não está vendendo mais porque porque as pessoas que estão lá têm toda uma história, como a gente contou a nossa aqui. Tem toda uma criação que limita ela. Tem toda essa geração, né? A geração que a gente fala, a geração do mimimi, hoje que se tu dá uma pressão, se tu cobra, parece que o mundo vai acabar. Só que isso não tem nada a ver com a empresa, com o negócio, tem a ver com a história da pessoa. Porque lá os avós, os pais, a maneira como a pessoa foi criada, uhum. ela foi preparada e treinada na sua família e hoje ela vem para dentro de uma empresa. E a empresa, para ter resultado, precisa dessas pessoas. Só que essas pessoas estão cheias de crenças que veio das experiências negativas. Então é um desafio muito grande que a gente assumiu como um propósito de vida. Né? Então a realização, eu me realizo quando a gente está aqui e eu sinto a nossa vontade, o nosso desejo ardente de transformar. E a conexão, né? O negócio é tão fluido porque a gente não combina o que a gente vai falar aqui. Não. Né? E aí tu foi falar uma coisa e bem na hora eu anotei, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Uhum, E aí a mensagem que eu quero deixar para os empresários, para quem está nos escutando, é assim: eu vejo muito empresário querendo dizer assim, eu quero que tu treine o meu time.
mas tu não tá disposto a sentar a bunda na cadeira e te autoconhecer para te transformar. Aí tu vai lá, faz um treinamento, faz uma transformação, e eu faz 10 anos que eu faço isso e eu vejo empresários investirem nisso e eles mesmos boicotarem o processo. Porque se você não está disposto a viver aquilo que tu quer que as pessoas vivam, não vai dar certo. Ou vai dar certo por um tempo e depois vai voltar. Então eu quero compartilhar aqui, antes da gente ir para o nosso final aí, a fórmula do sucesso, a fórmula da alta performance. Mas qual o caminho? Por onde eu começo? É bem simples. Anota aí, ó. P igual a P menos I. Produtividade ou performance é igual aos teus pontos fortes menos todas as tuas interferências. O que é os teus pontos fortes? É tu entender que Deus te deu dons e talentos. Ele te escolheu e disse assim, ó, cara, todo mundo vai vir aqui e todo mundo vai ser diferente. Porque eu preciso que vocês sejam parte de um grande quebra-cabeça, de fazer esse mundo ser um lugar melhor. Então Deus escolheu a gente e deu dons e talentos diferentes para cada um de nós. Só que se eu não abraço esses dons e talentos e não reconheço e não busco entender onde eu sou bom, onde eu consigo gerar resultado, tu nunca vai conseguir atingir um alto nível de performance. Porque tu tá querendo atuar num negócio que tu não tá, tu não tem o dom, não é natural. Mas, Júnior, a gente não pode desenvolver coisas, claro, a gente desenvolve, mas tem coisas que tá na nossa essência. Então tem coisas que tu pode levar 10 anos para aprender e se desenvolver, quando tu poderia contratar alguém para fazer aquilo e focar aquilo que tu é bom. Então, se eu quero desenvolver alta performance, primeira coisa, quais são os dons e talentos que Deus te deu? Quais são os teus pontos fortes? E o segundo ponto, P igual a P menos I. Quais são as minhas interferências? O que está me impedindo de crescer? Quais são os meus pontos de melhoria? O que talvez está impedindo você de enxergar algo que você ainda não enxerga? Então, quando eu falo de alta performance, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro é reconhecer os meus dons e talentos, meus pontos fortes. E o segundo é eliminar as interferências que eu tenho. E eliminar as interferências é, por exemplo, o que a gente falou aqui. Tu olhar para tua história e tu ver que talvez o motivo pelo qual tu é impulsivo, que tu reage, que tu trata mal as pessoas, talvez é simplesmente porque foi a forma como você aprendeu. E aí no mundo de hoje, essa interferência te atrapalha de crescer. Então as nossas interferências impedem que a gente traga à tona os nossos pontos fortes. Então, quando você consegue evidenciar os teus pontos fortes, diminuir as interferências, o que acontece com a nossa performance? A nossa performance aumenta. Então, não existe nenhum segredo, não existe nada espiritual e holístico em cima disso que a gente está falando. O que existe é você ter clareza e ter a coragem de encarar quem você é na essência. Eu fico muito feliz a gente estar aqui trocando essa ideia, porque a gente falar sobre isso, eu sei o quanto a coragem que a gente tem para bancar isso hoje em dia, e eu fico muito feliz por essa coragem que a gente tem, e pode demorar o tempo que for. O tempo que for. A gente com certeza vai conseguir levar isso para tantas pessoas, a ponto de a gente não conseguir nem saber até onde essa mensagem vai chegar. Então, obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez falando sobre isso e lembrando de tudo que a gente passou para estar aqui. E é só o começo de uma grande jornada aí e de milhares de pessoas que a gente vai ter a oportunidade de conhecer ainda nesse caminho. Silvio, fantástico esse podcast aqui, a gente começou com um título, né? E surgiu isso tudo aqui, que às vezes pode ser até, alguns não acreditam, mas espiritualmente eu acho que existe uma conexão forte aqui, no nosso propósito, em tudo que a gente está vivendo, em tudo que a gente está fazendo, nesse trabalho de gestão moderna. E para aquele empresário que de repente ainda não sabe como fazer isso, como resolver esse problema, que muitas vezes o empresário ele diz assim, eu preciso dessa galera lá falando com a minha equipe. Mas o empresário, ele primeiro, ele tem que ele viver essa transformação, para que depois ele possa fazer com que a equipe dele viva essa transformação. Porque a gente não consegue apenas delegar, vai lá, resolve o BO na minha empresa lá e depois me diz como é que ficou. Então, o empresário ele tem que participar desse processo. Então, a gente convida os empresários, nós vamos ter a próxima edição agora em novembro, 28, 29 e 30 de novembro,
em Gramado. E se você é empresário, nós praticamente não temos mais vaga, mas se você tiver muito interesse em participar dessa edição, entre em contato com a gente, que a gente vai ver se ainda consegue encaixar você nessa turma. Caso não seja possível, a gente já encaixa para a próxima turma de 2025. Então, empresários que queiram se desenvolver, performance pessoal e todos os outros demais pilares que a gente trabalha no Gestão Moderna, nos procurem, que a gente está à disposição aqui para viver essa transformação que nós já vivemos e hoje a gente consegue proporcionar para que outras pessoas, outros empresários possam também viver essa transformação, que é a gente olhar para dentro, se reconhecer, né, e se olhar de uma maneira diferente para poder tirar o que a gente tem de melhor e oferecer para a sociedade, colocando em prática aquele propósito de vida que a gente tem dentro de cada um. É isso aí. E lembrando, né, agora em 2025, a gente tá voltando com um braço muito forte aqui, que é o braço corporativo. Ah, eu não consigo estar 3 dias lá em Gramado para viver essa experiência com vocês. Não tem problema, o Gestão Moderna ele vai até dentro da sua empresa Isso aí. e a gente identifica a tua necessidade. Em cima da tua necessidade, a gente personaliza um treinamento baseado nas tuas necessidades atuais. A gente entrega, acompanha e ajuda você a se envolver e mergulhar junto nesse processo. Até porque se o empresário não quiser se envolver, a gente nem vai lá porque a gente sabe o que precisa para dar certo. Então, a gente não tem a receita do bolo, mas a gente sabe o que precisa ser feito para ter melhores resultados e a gente também sabe o que não deve ser feito. Então, longe de nós aqui ser o guru de achar que vai te entregar uma receita de bolo ou como eu brinquei aqui uma fórmula da alta performance. Mas às vezes você está perdido, não sabe por onde começar, e a gente pode, né, ir lá dentro da tua empresa, fazer um diagnóstico e te mostrar o caminho e mais do que isso, customizar um treinamento específico para o teu time para te ajudar a ir para um próximo nível e pode ter certeza que vai ter muito autoconhecimento e disso a gente não vai fugir não. É isso aí. E nós, Gestão Moderna, somos empresários que estamos entregando um treinamento para empresários. Então, nós vivemos isso na prática todos os dias. Então, todos os problemas que a gente já resolveu, a gente ajuda você também a solucionar. Então, Silvio Júnior, mensagem final, redes sociais. A mensagem final é: ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Ninguém ajuda ninguém se não estiver sendo ajudado. Então, nós precisamos um dos outros, mas acima de tudo, nós precisamos de nós mesmos para evoluir, assim como a gente colocou aqui. Nada, nem ninguém vai ser mais forte do que você mesmo para te ajudar nesse processo de transformação e evolução pessoal e profissional. Minhas redes sociais, Instagram, silvio.r.júnior, Facebook e YouTube, Silvio Júnior. Segue lá que todos os dias a gente compartilha conteúdos para ajudar empresários aí para um próximo nível. Muito obrigado, Silvio. Fantástico podcast aqui. A gente sentou, conversou e saiu essa pérola aqui desse Mas tem podcast. bastante corte desse aí, eu acho, hein? Vai rodar aí nas redes sociais aí também. Você pode nos acompanhar, me acompanhe no @GutierreBier, também o @Gestão Moderna Oficial no Instagram, e você pode acompanhar esse podcast no YouTube, Spotify, O Poder da Gestão Moderna. Terão também outros episódios aí que a gente já colocou no ar, toda segunda-feira, 18 horas. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Energia!